Para esse vídeo, abordarei de uma maneira mais aprofundada o que acontece no cérebro de uma pessoa durante a relação sexual. É claro, preciso desconsiderar aquela pessoa que seja viciada em sexo, pois nesse caso estaríamos abordando um caso diferente, isto é, falaríamos de um indivíduo que possui um transtorno psiquiátrico no qual ele tem pensamentos e atos obsessivos envolvendo o sexo, mais conhecido como ninfomaníaco. Logo, alterações na química e nas circuitarias cerebrais seriam encontradas caso se compararmos com uma pessoa considerada normal sem um desejo obsessivo por sexo. Antes que eu me esqueça, se você acha esse tipo de assunto interessante, conteúdos que envolvem fenômenos que ocorrem no cérebro durante determinada tarefa, ou sentir um sentimento específico, seja relacionado ao amor, arrependimento, sexo, enfim, assuntos que contornam os conhecimentos científicos da psicologia, da neurociência, deixe um comentário abaixo, uma sugestão de um possível tema abordado, que assim ficarei muito feliz de saber que tipo de conteúdo eu posso compartilhar com você que está assistindo. Desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas um recado rapidinho. Se você tem interesse de entender mais sobre a neurociência do amor, da paixão, do sexo e da traição, inscreva-se gratuitamente na série científica O Cérebro que Ama e Trai. Para mais informações, clique no link na descrição aqui embaixo. Agora vamos voltar ao vídeo. É claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se quiser, fique à vontade para compartilhar com seus amigos nos grupos do WhatsApp, Telegram ou até também no Facebook. De fato, o órgão sexual mais poderoso do seu organismo, e não é o que você está pensando, é o seu cérebro. E não sei se você irá concordar comigo, e até aqui peço licença para as pessoas virgens, pois decidir ter uma relação sexual ou não é uma decisão pessoal, mas para aquelas pessoas que fazem sexo, já fizeram, penso que você pode concordar com a minha opinião. Sexo é uma das coisas mais gostosas da vida. E aqui eu não me refiro gostoso ou coisa gostosa no sentido de prazer, mas também no sentido de saúde do organismo, pois além de melhorar o seu humor, ter uma vida sexual ativa e feliz pode contribuir com a diminuição dos riscos de câncer, aumentar a imunidade do organismo, melhorar a saúde do seu coração, diminuir os níveis de estresse, melhorar o equilíbrio hormonal e até gerar outros humanos. Claro, se for um desejo do casal em ter filhos. Aqui eu fiz até uma brincadeira. E acredite se quiser, se você deseja ter um melhor desempenho no seu trabalho, busque ter uma vida sexual mais ativa com o seu parceiro ou com a sua parceira. Exatamente isso. Um estudo que deixarei o link do artigo logo abaixo aqui na descrição desse vídeo, ele demonstrou que uma maior satisfação e envolvimento com o trabalho está ligado com uma vida sexual mais feliz e ativa. E que isso ainda pode ajudar na promoção da carreira. O link está aqui embaixo se você quiser investigar mais. Enfim, muitos benefícios para a nossa saúde, seja física, emocional ou mental. No caso do cérebro, o que será que acontece dentro desse órgão quando se vivencia uma experiência sexual, quando imagina o sexo ou assiste uma cena de sexo? Primeiro, importante deixar claro o quanto é complexo estudar e observar esses fenômenos durante a atividade, pois existe todo um comitê de ética para a avaliação da pesquisa, participantes que aceitem e que se enquadrem nos requisitos necessários que os pesquisadores desejam. Enfim, não é algo simples de se realizar, de estudar. No entanto, mesmo considerando muito nova a área do estudo que busca o entendimento das circuitarias cerebrais envolvidas no sexo, existem muitos pesquisadores interessados em entender como diferentes grupos de sistemas dentro do cérebro reagem antes, durante e depois do sexo. É claro, acredito que você não seja o tipo de pessoa que, durante aquele momento gostosinho com seu parceiro ou com a sua parceira, você pode pensar: qual neurotransmissor fornecerá o prazer que eu sentirei? Ou será que meu hipotálamo contribui com a minha ejaculação? Não acredito que você não pensará nisso e sugiro que não pense. O momento
para entender a química cerebral é agora. E se preferir, pegue uma caneta e um papel para fazer anotações. É claro, caso desejar. Imagino que você já tenha percebido que durante o sexo você perde um pouco do senso de racionalidade. Seja qual for o seu título acadêmico, por exemplo, PhD em matemática ou em física. Suas habilidades cognitivas superiores serão silenciadas. E quando eu digo silenciadas, estou me referindo que não serão apagadas e que não estarão em funcionamento. Não é isso. O sentido é que regiões mais antigas no seu cérebro, isto é, se olharmos para um sentido evolutivo, perspectiva evolutiva do desenvolvimento encefálico, do desenvolvimento do cérebro humano, circuitarias subcorticais, ou seja, regiões abaixo do córtex cerebral, que é a camada mais jovem do cérebro, se podemos assim considerar assim, estarão em um hiperacionamento, seja comparadas com regiões corticais, especialmente o córtex pré-frontal, específico para o controle do comportamento impulsivo, por exemplo, da análise das consequências dos atos. Esses seriam os motivos principais por que as pessoas não pensam na camisinha na hora e assim desejarem o famoso pele na pele, pois a atenção está direcionada no momento presente e não no que pode acontecer caso não use proteção. E um dos sistemas subcorticais envolvidos nessa vontade, nesse tesão, nesses impulsos físicos, é o sistema límbico, um dos principais sistemas envolvidos no processamento emocional. Ele, juntamente com outras regiões do tronco encefálico, que também pertencem às regiões mais primitivas do cérebro, possui um forte acionamento durante o sexo e, consequentemente, a inundação de neurotransmissores específicos que causarão todas aquelas reações que já sentimos e conhecemos. Em estudos que utilizam a ressonância magnética funcional para mapear as principais áreas acionadas, juntamente com o entendimento da excitação sexual e temperatura genital das mulheres e homens, enquanto eles assistem, por exemplo, filmes eróticos, os pesquisadores encontraram, ao comparar os dados entre homens e mulheres, o maior acionamento em áreas cerebrais específicas no cérebro feminino e sua forte relação com a excitação e temperatura genital. Uma dessas áreas mais fortemente acionadas no cérebro feminino seriam a ínsula, o córtex cingulado anterior e posterior. O curioso é que, em alguns casos, durante o orgasmo, as mulheres possuem uma diminuição no acionamento de áreas envolvidas com a autoinibição e autoconsciência, levando os pesquisadores a acreditarem que esses seriam um dos motivos de as mulheres terem experiências extracorpóreas durante o sexo. Já para os homens, um hiperacionamento foi encontrado nos grupos amidaloides, mais conhecidos como amígdalas. Uma das justificativas dessa diferença acontecer nos homens, segundo os autores, seria que a amígdala está envolvida com o processamento de possíveis ameaças, estados de alerta e medo, evolutivamente falando. Quando os nossos ancestrais viviam nas savanas africanas, os homens precisavam manter um estado de vigilância, mesmo em situações de imenso prazer durante o sexo. Essa forte ativação da amígdala influencia nesse processo, diferente das mulheres, que durante a relação sexual a ativação da amígdala ela é reduzida. Agora, quando falamos da química que ocorre dentro do cérebro, seja no sentido dos neurotransmissores envolvidos ou dos hormônios que circulam no organismo, é impossível relatar a quantidade exata de cada neurotransmissor ou hormônio específico. O que sabemos é que, através dos estudos que buscam entender a química antes, durante e depois do sexo, milhares de fatores podem interferir nessa orquestração fisiológica, como, por exemplo, o humor que o participante estava no dia da pesquisa, como tinha sido o dia dele, o que ele valoriza numa relação sexual, como ele enxerga um sexo casual, o quanto ele aprecia ou não filmes eróticos. Enfim, são muitos fatores que influenciarão toda a química envolvida no resultado final. Tudo depende dos objetivos dos pesquisadores. No entanto, uma visão geral sobre os estudos da neurofisiologia do sexo, considerando as pesquisas que buscam entender a excitação sexual, temperatura genital, níveis de atração pelo parceiro, se existe amor, se está na fase de paixão, enfim. É preciso reconhecer que é um campo muito amplo e complexo e que devemos concordar também que é muito interessante e encantador buscar um entendimento desses fenômenos dentro do cérebro humano.
Nesse sentido, as substâncias químicas mais conhecidas no organismo e no cérebro durante o sexo são norepinefrina, serotonina, dopamina, vasopressina e ocitocina. E dependendo do momento, seja ele antes, durante ou depois do sexo, suas quantidades podem variar. Vamos começar pela norepinefrina, que também pode ser chamada de noradrenalina. A atuação desse neurotransmissor ocorre em todos os órgãos que são inervados no sistema nervoso simpático. Nesse sentido, teremos maior atenção, excitação, energia, pressão arterial, frequência cardíaca, ações que possivelmente você já deve ter percebido no sexo. No caso da ocitocina, o que as pesquisas demonstram é que ela pode contribuir com a excitação sexual e o orgasmo. Algo que é muito bem documentado na literatura científica é a importância da ocitocina na gestação. Ela ajuda muito no fortalecimento da relação entre a mãe e o filho. Isso não apenas em humanos, mas em inúmeros outros mamíferos. Resumidamente, sabemos que no final da gravidez existe um aumento significativo dos receptores dessa substância no útero, que assim favorecerá as contrações. Já nas mamas, ela favorece na expulsão do leite materno. E não para por aí, pois no momento do parto, a mulher chega a um aumento de até 300 vezes mais receptores dessa substância, comparado com o período da gestação. Isso ajudará a nova mamãe ter um vínculo de cuidado e aproximação muito maior com o novo ser humano que acaba de chegar no mundo. E é claro, também uma reserva maior durante a fase de lactação, de um ansiolítico natural para mantê-la mais focada e serena nos cuidados com o bebê. É claro, essa foi uma breve explicação da ação da ocitocina na gestação. No caso da sua ação no sexo, existem pesquisas que relatam a hipótese da ocitocina ser a principal incentivadora do vínculo mais forte criado entre os parceiros, ou seja, já estamos falando do amor. Entretanto, esse é um debate delicado na literatura, pois também há pesquisadores que alegam que não existem resultados significativos que comprovem essas afirmações. Tudo isso não passa de especulações, como no caso de alguns achados científicos alegarem a hipótese de que as mulheres possuem um maior envolvimento emocional porque, após o orgasmo, ocorre a liberação de uma maior quantidade de ocitocina e vasopressina. Esse tipo de debate ocorre porque não existe um método exato e ideal para medir a ocitocina no cérebro, principalmente investigando esses períodos relacionados à atividade sexual. Um fato curioso também envolvendo a ocitocina é que ela pode ser considerada uma das justificativas da disforia pós-sexo, que é a presença do sentimento de tristeza, vergonha, sem existir um motivo concreto após atingir o orgasmo. E esse fenômeno é muito mais encontrado, muito mais comum nas mulheres, levando ao choro e à tristeza após a relação sexual. Mantendo em linha essa questão do vínculo emocional criado na relação, as delícias do sexo, do sentir bem com o outro durante a relação, essas sensações gostosas também são provocadas pela ação de um outro neurotransmissor conhecido, que é a vasopressina. Além de ter ação hormonal, ela também atua no sistema nervoso, no qual alguns de seus receptores podem ser encontrados em estruturas no sistema límbico. Em razão disso, essa seria uma das justificativas do porquê esse neurotransmissor pode ajudar na criação desse vínculo emocional mais forte, principalmente no caso das mulheres, pois algumas pesquisas sugerem que as alterações nos níveis de vasopressina nas mulheres após o orgasmo seria o motivo delas experimentarem a relação sexual com uma ligação emocional mais forte. O curioso é que no caso dos homens, a vasopressina pode trazer efeitos mais significativos no desempenho sexual. Nesse sentido, você pode pensar, mas Matheus, o que isso significa? Como a vasopressina também tem sua importância na regulação do ritmo circadiano, sob o efeito do sexo e após o orgasmo, os níveis elevados de vasopressina nos homens poderiam justificar a promoção da sonolência que os homens sentem após fazer amor. Essa seria uma das justificativas biológicas para esse comportamento. Assim, após praticar aquele contato corporal gostosinho com seu parceiro ou com sua parceira e olhar para ele e ela olhar para você e dizer: já vai dormir, amor?
Nesse momento, você homem que assiste esse vídeo, após ter realizado sua relação sexual com seu parceiro ou com a sua parceira, você pode dizer: amor, a culpa não é minha, mas da vasopressina. É claro que você não vai dizer isso, pois talvez ela pode pensar que seja o nome de uma outra mulher, ao menos que ela seja formada em farmácia ou biologia, química, algo desse tipo, dessa área. O seu cérebro também poderá sofrer alterações nos níveis de serotonina. Aquela sensação de bem-estar, sentimentos de felicidade e paz após o sexo, ela é promovida devido ao aumento de serotonina no cérebro. E não para por aí. Como eu já disse no início do vídeo sobre os benefícios do sexo para o organismo e para o cérebro, uma das motivadoras dessa vantagem é a serotonina, pois ela está fortemente relacionada com uma melhora no humor, redução do estresse e, por consequência, uma possível melhora na memória. O interessante é que, ao falarmos das fases do amor no cérebro, como nos 2 vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre essas fases, que deixarei o link para você logo abaixo, aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em assistir depois, pois eu compartilho algumas informações interessantes sobre essa química da paixão e do amor dentro do cérebro, especificamente falando da paixão. Nós sabemos que o neurotransmissor possui uma diminuição de seus níveis em circuitarias cerebrais específicas, esse neurotransmissor. Como alguns estudos sugerem, uma diminuição de até 40% e com uma duração de, em média, 6 meses. É claro, existem aí variações na regulação desse neurotransmissor. Também é importante lembrar que indivíduos que sofrem de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, possuem uma queda semelhante nos níveis de serotonina no cérebro. Essa semelhança seria uma das justificativas do porquê os recém-apaixonados passam grande parte do tempo pensando obsessivamente na outra pessoa também apaixonada, ou iludida, caso você queira chamar assim. Como diz a antropóloga americana Ellen Fisher, uma grande estudiosa dos efeitos do cérebro e do amor no cérebro, ela diz: viver a paixão é viver uma espécie de transtorno mental passageiro. Ou como diz meu colega de laboratório da Unifesp, Pedro Calabres, a paixão é um estado de demência temporária. Seja qual for a sua opinião sobre a paixão, acredito que seja um estado, mesmo que passageiro, muito gostoso de se iludir e viver. O problema é que nós não sabemos o que vem depois. Ou o encantamento acabará e você persistirá na busca constante de ficar vivendo essa ilusão, ou você se esforçará para diariamente viver esse novo amor. A escolha, é claro, é sua, ou também do outro. Imagino que nesse exato momento do vídeo agora, assistindo aqui, você já tenha percebido os vários efeitos que esse coquetel físico-químico pode causar em nossos cérebros e em nossos organismos. Como disse no início do vídeo, resolvi compartilhar alguns dos principais hormônios e neurotransmissores envolvidos no sexo e seus efeitos em nossos comportamentos antes, durante e depois do sexo. É claro, a intenção não é fazer uma aula aqui de biologia, química, nem também uma aula de neurofisiologia ou neuroanatomia. Mas a intenção é trazer explicações interessantes e que possam clarear mais ainda a sua mente em relação aos efeitos dessas químicas durante aquele contato corporal aí gostosinho, naqueles primeiros momentos, os estímulos, o toque, o beijo, a língua, enfim. Todos esses detalhes influenciam a orquestração desse coquetel muito complexo, mas delicioso. Por último, é claro, não poderíamos esquecer da dopamina. Ela nos ajuda a despertar aqueles sentimentos de desejo, recompensa, euforia e busca da satisfação. Um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui, principalmente falando dessa questão do desejo, da libido, é a questão da testosterona. Um hormônio muito importante para o despertar desse desejo, especialmente para os homens, que dependendo da sua idade, as variações hormonais nesses níveis da testosterona podem influenciar na diminuição desse desejo, dessa libido. No entanto, não aprofundarei essa temática nesse vídeo. Assim, voltando para a dopamina, ela é um mensageiro químico muito potente para a construção da arquitetura do desejo, do deixar o mundo mais lindo, os corpos mais apetitosos e, dependendo do caso, a obsessão pelo sexo. Um dos motivos de tudo isso acontecer é que a dopamina inunda circuitos específicos do cérebro, como as vias mesolímbicas dopaminérgicas, isto é, meso vem de mesencéfalo e límbicas vem do sistema límbico.
e as vias mesocorticais, ou seja, do mesencéfalo para as áreas corticais do nosso cérebro, e com destaque aqui dos lóbulos frontais, pois a dopamina possui uma ação inibitória no córtex pré-frontal, uma região importante para o controle do comportamento impulsivo-compulsivo. Nesse sentido, você já começa a entender os motivos de buscar mais a ativação dessa substância sem nem mesmo ter o controle no momento do comportamento. É claro, você só terá consciência disso depois que toda essa euforia ou prazer acabar. E é nesse momento que você terá a dor do arrependimento ou a vontade de buscar mais inundações de dopamina nos circuitos de recompensa do nosso cérebro. Pois, como já foi dito aqui, as circuitarias cerebrais que possuem receptores dopaminérgicos envolvidos na busca do prazer e que são inundadas nessa busca do sexo são as mesmas acionadas pelos efeitos da cocaína e pelas anfetaminas. E que, é claro, dependendo da quantidade e da frequência desse ato, o surgimento do vício e das crises de abstinência pode acontecer. Veja o quanto é complexo entender os fenômenos físico-químicos e as circuitarias cerebrais, as emoções, os sentimentos e os comportamentos que nós, seres humanos, vivenciamos. Não é uma tarefa fácil. No entanto, costumo dizer que é um exercício fascinante. É tão fascinante que eu criei uma escola online sobre a natureza humana, a Human School, que se você quiser ter aulas ao vivo comigo e mais conteúdo sobre o cérebro, a mente, as emoções, os sentimentos, o comportamento humano, clique no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e aproveite para conhecer os conteúdos da escola. E se você gostou desse vídeo, se você achou interessante o conteúdo compartilhado sobre os efeitos do sexo no cérebro e no organismo, deixe seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, no Facebook. E detalhe, fique à vontade para deixar um comentário sobre o que mais chamou a sua atenção nesse tema aqui desse vídeo, pois eu quero dicas e sugestões para os